Alexander Fier começou hoje a disputa do Grande Suíço da FIDE, fortíssimo evento que distribui 2 vagas para o próximo torneio de candidatos. A gente vai ver a estreia do Fier. Mas antes da gente começar, você já deixa o like e se inscreva no canal se você não estiver inscrito. Bom, só para a gente situar um pouquinho da força desse evento, eu separei aqui os 20 primeiros do ranking inicial. Estão todos acima de 2.700, está aí Caruana, Nakamura, Firuza, Giri, Gukesh, Rapport, Aronian e etc. Né? Todos aí acima de 2.700. Para vocês terem uma ideia, o Fier com 2.574 é o número 98 de 114, então é um grande desafio. Né? E ele estreou hoje contra um adversário que já tem uma história aí de embate com o Fier. A gente vai ver aqui agora quem que é, né? E a partida. É o Radoslav Wojtaszek, grande mestre da Polônia, 2.668. Fortíssimo jogador, já teve mais de 2.700. E foi adversário do Fier na primeira fase da Copa do Mundo de 2013, em Tromsø, na Noruega, e o Fier ganhou o match, né? Naquela ocasião, 2,5 a 1,5 nos desempates de rápidas. A partida de hoje começou com E4, o Wojtaszek escolheu E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, abertura italiana e a escolha do Fier, bispo C5, ele jogou com C3 e após cavalo F6 ele jogou, ao invés do Juco piano com D3, escolheu uma linha mais agressiva com D4, peão toma, e agora ao invés de C toma, bispo cheque, por exemplo, bispo D2, bispo toma, cavalo B toma, D5, só que não conhecido por não dar nada aqui para as brancas, ele jogou mais agressivo E5. Aqui as pretas jogam D5, contra-atacando o bispo. E o Fier optou por uma linha menos jogada, aqui bispo E2, se comparado, né, ao bastante jogado aqui bispo B5, cavalo E4, C por D4 e aqui bispo B6. Uma linha muito popularizada nos últimos anos aí pelo Wesley So, que até ganhou alguns embates aí com Carlsen. É uma linha bem interessante. Porém, bispo E2 foi popularizado aí por outro jogador criativo, que é o Jobava. O bispo volta para E2 ao invés de ir para B5. As pretas jogaram cavalo E4, C por D4, bispo B6, cavalo C3, roque. Fier jogou com roque. E aqui as pretas jogaram bispo E6, reforçando o peão de E6. Bispo E3, as brancas reforçam o peão de D4, e aqui as pretas fazem uma ideia típica dessa estrutura, que é a ruptura F6. É criar jogo aqui na ala do rei e se livrar desse chato peão de E5, que ganha espaço aqui para as brancas. O Fier capturou, as pretas capturaram de dama, e bispo D3, questionando o cavalo forte em E4. As brancas não querem, por exemplo, tomar aqui. E depois de peão toma, o cavalo está atacado e tem problemas com o peão de D4, que está sendo atacado muitas vezes. Também abre essa coluna. Portanto, Fier jogou bispo D3, o Wojtaszek tomou em C3, B toma C3 e bispo G4 cravando o cavalo. Parece uma cravada incômoda, mas dá para voltar o bispo para E2. E aqui é uma posição, digamos assim, equilibrada, mas com chances para os dois lados. Bastante luta aqui. O Wojtaszek fez um lance bastante lógico, torre de A é 8, traz a última peça para o jogo. O Fier jogou A4, também um lance bastante lógico. Ele está ganhando espaço na ala da dama. Se tirar o cavalo A5, ganha o bispo. Uma ideia interessante, ganha espaço para essa torre de A1. Aqui o Wojtaszek jogou então dama D6.
reforçando aqui o peão de D5. O Fier jogou um lance bem lógico aqui, torre E1. Essa torre vai jogar nessa, pode jogar nessa coluna depois que saírem os bispos. Às vezes tem ideia de cavalo E5 e a torre tá digamos assim, ajudando aqui na coluna. H6, um lance profilático aqui do Wojtaszek para controlar a casa G5, dar um respiro extra para o rei. E aqui o Fier jogou torre A2, um lance interessante. A ideia desse lance é jogar cavalo H4, por exemplo. Se bispo toma, ele tomar com a torre de A, já dobrando as torres na coluna E. Outra possibilidade interessante seria dama C2 e colocar essa dama, por exemplo, em A2 para pressionar o ponto D5. Isso ao invés de dama B3, que você fica sujeito a um cavalo A5 com tempo na dama. Porém, torre A2 é um lance interessante. As pretas jogaram bispo A5, atacando o peão de C3 e não só isso, bloqueando o peão de A, o que possibilita a transferência do cavalo para o lado do rei. Antes o cavalo não podia sair por causa do A5 das brancas, que ganhava o bispo. Fier defendeu com torre C2. Aqui dama A3 foi o lance do Wojtaszek, atacando o peão de C3. Outra possibilidade seria atacar a torre com... Aqui, atacar a torre com bispo F5. Torre C1. Dama A3 agora. Aparentemente as brancas não estão muito confortáveis para defender esse peão, mas dá para jogar dama D2 com equilíbrio. As pretas tomarem esse peão de A4, o que é ruim. Dama B2, a dama tem problemas. Já bispo B5 é uma ameaça, torre A1 tem que ficar de olho. A dama das pretas tem alguns problemas. Então seria uma continuação possível, mas mantinha o equilíbrio. Dama A3 e o Fier defendeu o peão de A4 com dama A1 e trocou as damas. Aqui chegamos nessa posição. Cavalo A7, a manobra do Wojtaszek, preparando passagem do cavalo para lá do rei. Também tem a possibilidade de jogar um C6 e trazer o bispo depois para C7. H3, um lance bastante útil também, foi o lance aqui do Fier, que não só ataca o bispo, mas dá um respiro para o rei. Bispo F5 atacando a torre, torre de C1 e cavalo G6 jogou o grande mestre polonês. E o Fier fez a ruptura C4, a buscar algum jogo aqui na ala da dama. Ele poderia jogar um lance como torre A2, com a ideia de torre B2, já que não tem a casa B1 por causa do bispo. Depois a torre pode jogar aqui na coluna B, pode ter ideia de torre B5 e etc. Mas C4 também é um lance natural aqui. Ele está isolando o peão D, mas está abrindo linhas para as suas peças. Aqui o Wojtaszek jogou D por C4. Talvez ele poderia manter o peão em D5 com bispo E4. Com equilíbrio também. A ideia seria tomar de bispo aqui, mas se C por D5, D5 torre C5 é chato, vai ter que dar o par de bispos aqui. Mas daria para jogar primeiro o cavalo F4, né? E se bispo toma F4, torre toma F4. Esse peão tá fraco aqui, as pretas podem preparar para tomar aqui mais tarde com bispo de algumas maneiras. Porém, D por C4 também é interessante. Bispo C4 cheque, rei H8. Aqui o Fier jogou um lance legal, D5. Reparem que as pretas têm uma ideia aqui, porque esse peão de G2 está sobrecarregado na defesa do cavalo do outro peão, que é bispo toma H3. Mas isso aqui o Fier certamente calculou. Não foi o lance da partida, mas vamos ver que é importante. Ele tem duas possibilidades interessantes. Bispo B5 atacando a torre, agora não tem C6 por causa do peão de D. E se torre D8, cavalo D4. Agora ameaça tomar o bispo, porque o cavalo saiu do ataque da torre. Bispo G4, cavalo E6, bispo toma E6, D toma E6. E aqui tem compensações. Pelo peão, as brancas têm um peão a menos, mas tem esse peão em E6 vivo, par de bispos. Linhas abertas,
tem compensação pelo peão. Outra possibilidade seria tomar o peão de A7, recuperar o peão dessa maneira, até porque se B6, as brancas têm bispo B5, atacando a torre e o peão de C7, e se torre A8, torre por C7, defende o bispo, se torre D8, e em muitos casos tem D6 aqui, né, para liberar o bispo, deixando o peão de B fraco, por exemplo, torre C6 com a ideia de D6, para se C toma bispo por B6. Então D5 foi um lance legal, o Wojtaszek preferiu o cavalo E5, ao invés de tomar o peão de H3, cavalo toma, torre toma, e aqui o FIA jogou bispo B3, abrindo o caminho para a torre. E de novo era possível tomar lá em A7, o bispo não vai ficar preso, B6 é claro uma possibilidade, ameaça de torre A8, aí dá para tirar o bispo para B3, torre E7, agora claro que não, torre A8, que torre toma C7, está ganhando, então torre E7, renovando a ameaça de torre A8, que defendeu aqui, e aí torre C6, agora com a ideia de D6, né? Se torre A8, D6, peão toma e bispo toma B6, e se torre D7, da mesma forma D6, peão toma, bispo por B6. E aqui chegaria também num final igual, após bispo E4 atacando a torre, tentando pegar o bispo depois, torre C4, bispo toma B6, torre toma E4, bispo toma F2 cheque, com final de torres e bispos de cores opostas que deve ser empate. Porém, após bispo B3 do FIA, veio bispo E4 atacando o peão. Agora o FIA tomou lá em A7, tomou em D5, bispo 5, torre por D5. E aqui eles acordaram um empate, o final é bem equilibrado, aqui peões iguais, ninguém tem fraquezas. Chegou aí no lance 30. Uma partida interessante, estreia sólida aí do FIA contra um fortíssimo jogador. Vamos acompanhar o FIA nesse grande evento e um grande desafio. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você não estiver inscrito e fique ligado aí nos nossos vídeos quase que diários. Valeu e até a próxima. Me esqueci de uma coisa, né? A precisão da partida foi 98,5 para os dois, né? Muito bem jogada, né? Agora sim, valeu e até a próxima.